O quarto episódio da série do Mr. McMahon é intitulado Atitude, fazendo referência a uma época da WWF que entrou para a história como Atitude Era, né? Que basicamente durou ali entre 96 ou 97 até os anos 2000, que basicamente é um período que a programação da WWF se tornou cada vez mais adulta, com cada vez mais violência, cada vez mais palavrões, cada vez mais assim corpos femininos, né, e menção a questões sexuais, né, era um programa definitivamente adulto, embora ele não tivesse feito isso, tipo, reconhecido isso de uma maneira, assim, legal, sabe? Porque é um movimento que, de certa forma, estava mais uma vez reproduzindo o que estava rolando na cultura norte-americana em geral, sabe? Era um momento ali no final dos anos 90 que tudo estava mais apelativo, sabe? Tudo objetificava bastante corpos femininos, tudo tinha bastante palavrão, né? Era o tipo de programação que estava fazendo sucesso em filmes, em séries, entendeu? O final dos anos 90 tinha essa revolta como um todo, entendeu? Contra o politicamente correto, digamos assim, sabe? Então, era óbvio que a WWF ia seguir a mesma onda e alguns personagens, né, como por exemplo o Stone Cold Steve Austin, iam se beneficiar bastante desse momento. Eles mencionam basicamente que a ida do Bret Hart para a WCW não foi um sucesso como a WCW queria, mas eu já falei sobre isso no meu último vídeo analisando essa série, então eu vou seguir que basicamente eles introduzem daí a questão da Atitude Era. Falo do Stone Cold, que até então eles não tinham mencionado, né, mas a promo icônica do Stone Cold Steve Austin acontece um mês antes do Hulk Hogan se tornar vilão lá na WCW. Isso em 96, sabe? Então em 96 o Austin já estava se tornando um atleta que ia se tornar um main eventer, sabe? Todo mundo sabia desse potencial latente dele. E no início de 97 ele teve uma luta contra o Bret Hart, que até hoje é uma das mais bem lembradas da história do WWF, sabe? Uma performance realmente icônica que fez ele um herói na frente do povo, sabe? E ele se tornou um herói, um mocinho, mesmo ele sendo um cara que falava palavrão o tempo todo, que ele não era gentil e nem mesmo confiável com outros lutadores que eram do bem, sabe? Outros faces. O Austin ainda poderia maltratar eles, bater neles e meter o cacete neles como se eles fossem um vilão qualquer. E pra completar, ele tinha essa questão de ser contra a autoridade, sabe? De arriscar bater até gente que não era lutador de luta livre, como por exemplo os comentaristas, os juízes. Ele não tinha limite que ele não poderia cruzar. Ainda assim ele era um herói, ainda assim ele era, tipo, o maior herói da Atitude Era foi o Austin, sabe? Indiscutivelmente, outra coisa que eles mencionaram aí, né? O Austin, que também deu entrevista para esse episódio, ele mesmo fala que assim, olha, eu nunca imaginei que eu ia fazer tanto sucesso quanto eu acabei fazendo na minha vida, né? Era um bagulho que eu não tinha como imaginar e eu acho que é compreensível. Acho que ninguém poderia imaginar fazer o tipo de sucesso, sabe? Aquele sucesso que as pessoas falam de meteórico. Foi uma ascensão que foi assim na vida dele, sabe? Ele já tinha 36 anos de idade quando isso começou a acontecer, então ele já estava vivendo na indústria do luta livre fazia bastante tempo, mas ele mal poderia imaginar que ele se tornaria a maior estrela, a maior bilheteria, o maior vendedor de merchandising da história da WWF, sabe? Passando até por cima do Hulk Hogan, que até então o Vince tinha tentado, com o Austin, sem muito esforço, aconteceu, sabe? Foi assim, o Vince só foi inteligente o suficiente para entender o que estava acontecendo. Ele não impediu o Austin de chegar no topo, né? Ele ajudou e manteve o Austin no topo durante bastante tempo, foi uma relação muito boa para os dois, digamos assim, sabe? Só que é um negócio que ele não teve que fazer muito esforço, sabe? Ele só deixou o Austin fazer aquilo que ele ia fazer e por alguma razão as estrelas se alinharam. Ele é um cara que ficou muito tempo na WCW e não tinha se tornado tão grande assim. A WCW deixou ele embora numa época que ele estava lesionado, achando que ele não tinha lá muito valor, sabe? Então um ponto que eu acho que eles poderiam ter abordado um pouco mais, como que assim, a destruição da WCW veio de dentro da própria WCW, sabe? No mundo alternativo, os chefes do Austin saberiam do potencial dele, né? Os chefes do Austin olhariam pra ele e veriam, tipo, acho que se a gente mexer um pouco no personagem desse cara, ele se torna a maior estrela da história da luta livre, entendeu? Mas não viram isso, não perceberam isso. Ele saiu, ele passou um curto período na ECW, né, que eles também mencionam aqui nesse programa, eles falam, né, o Paul Heyman, que eu vou mencionar aqui que para mim é um dos maiores comunicadores, se não o maior falador da história da humanidade, vocês têm que conhecer esse cara, e ele fala aí um pouco nesse programa, né? Ele menciona um pouco sobre o que foi a ECW, uma disrupção necessária na luta livre nos anos 90,
quando a WWF e a WCW, sendo as duas empresas grandes, faziam muitas coisas similares e parecidas e precisava alguém fazer algo diferente, né? E o que a ECW fazia? Ela fazia lutas de extrema violência, né? Entrou para a história com esse nome, Extreme Championship Wrestling, uma luta livre extrema, né? Com coisas que, por exemplo, nem as TVs pagas, né? As vulga TV a cabo, os canais a cabo aceitariam transmitir. Então foi complicado até mesmo na hora de conseguir expor esse trabalho. A ECW também acabou sendo comprada pelo Vince, né? Mas o importante nesse episódio aqui foi a passagem do Austin lá, e no pouco que ele viveu lá, ele já disse que lá foi uma experiência que mudou muito a cabeça dele, sabe? Ele disse que ver aqueles atletas motivou ele, inspirou ele. Pra mim, ele até poderia mencionar um pouco mais, né? Mas eles pelo menos mostraram a luta dele contra o Sandman. Eu tenho certeza que parte da pressão do Austin veio do Sandman também. O Austin sempre fala que a personalidade que ele criou para se tornar o personagem dele é apenas quem ele é, só que aumentado o volume. Tipo, eu acredito nessa definição, mas é inegável que a primeira vez que ele viu alguém entrando, sabe, interagindo com cerveja, não sei se foi a primeira vez, mas pelo menos a forma mais recente que ele viu alguém interagindo com cerveja e com a plateia e bebendo na frente das pessoas foi o Sandman. Então eu não duvido que o Austin tenha se inspirado e pensado assim, nossa, se esse cara aqui consegue fazer esse tipo de coisa lutando aqui no meio desse monte de gente maluca, quem sabe se eu fazer esse tipo de imagem, tiver esse tipo de postura na frente de uma rede nacional, ainda assim eu vou ser visto como um fodão, sabe? Porque é isso que as pessoas querem ver. E o Sandman, ele era uma estrela lá dentro da ECW, sabe? É indiscutível que ele, quando ele chegava, quando ele aparecia, o público da ECW ficava insano. A popularidade dele dentro da arena da ECW era gigantesca. O Austin, ele basicamente fez isso para todas as arenas que ele entrou depois que ele se tornou o Stone Cold Steve Austin, né? Porra, falei bastante dele, né? Enfim, aí também eles mencionam depois o The Rock, né, que por incrível que pareça, o The Rock não foi a maior estrela da época dele, justamente porque ele teve que dividir espaço com o Austin. Mas também foi uma história interessante, eles abordaram a ascensão dele. Eu já falei no programa Sem Contexto sobre a carreira do The Rock, especificamente também, né, quem quiser ouvir eu falando por mais de meia hora sobre isso, né, mas basicamente ele começou sendo um cara odiado, ele se torna um vilão daí, e através do ódio que ele recebia do povo, ele começou a ser debochado, ele começou a falar mal dos fãs, ele começou... Enfim, ele tava puto com o jeito que os fãs não estavam bem recebendo ele e usou isso como combustível para queimar as pessoas, que basicamente foi o que fez ele se tornar popular, é a maneira como o The Rock falava mal dos outros, sabe? Enterrava os outros, digamos assim, né? Nas promos dele. Quando ele tava com o microfone na mão, ele sabia ridicularizar, ele sabia falar mal, tirar sarro, contar piada, fazer graça da cara dos adversários e dos fãs. E só quando ele se tornou um vilão, as pessoas puderam ver esse lado dele. Porque quando ele era bonzinho, ele só ficava falando, eu sou filho do meu pai, e meu pai é filho do pai dele. Por que eu tô falando isso? Porque ele era uma estrela de terceira geração, sabe? Então as pessoas já sentiam um bagulho meio que nepotismo, tá ligado? Então ninguém gostou do The Rock durante o primeiro ano dele na WWF. Aí ele voltou, se tornou um vilão, começou a fazer essas coisas que eu falei aqui, e sei lá, um mês depois ele já tava ficando gigante, sabe? E só não ficou maior, bem dizer, do que o próprio Stone Cold. Embora os dois tivessem momentos bem diferentes. O The Rock nessa época tinha, sei lá, 27 anos de idade e ainda era meio que um novato na luta livre, enquanto o Austin tinha 36 e ele já era um veterano, né? Ele já lutava há mais de 10 anos. Então, os dois estavam em momentos bem diferentes, mas foram os dois que se tornaram os principais nomes desse período, da Atitude Era, que deu muito dinheiro, deu muito certo, serviu muito para a WWF durante bastante tempo, e que começou a ser modificado, assim, claro que também gerou polêmicas e controvérsias sobre esse tipo de programação, sabe? Eu não vou mencionar aqui capítulos específicos, eles fazem isso ali no programa, no documentário, mas é óbvio que eles mencionam sobre o jeito que as mulheres eram representadas e expostas e usavam os corpos das mulheres para conseguir audiência, né? O Dave Meltzer até fala que a Sable, que era uma mulher ali que era utilizada como eye candy, né? Que era uma mulher que ela estava mais associada pelo fato de ela ser uma mulher bonita e gostosa e não pelo talento dela como lutadora. Embora ela também chegasse a lutar luta livre e ela tivesse capacidade atlética, assim, né? Mas então, a Sable, em alguns momentos que ela aparecia com muito pouca roupa na televisão, ela conseguia ser a segunda maior audiência do show, sabe? Atrás apenas do Stone Cold, que era o maior atleta que tu tinha. Então, isso era não falava, falava bastante sobre o público da luta livre, mas falava bastante sobre o público em geral, sabe? Sobre o norte-americano especificamente, né? Porque essa audiência está falando referência, assim,
Da audiência norte-americana especificamente, né? Mas, sei lá, se em 1999 a luta livre passasse aqui no Brasil, não ia ser diferente de outras coisas que a gente estava acostumado, sabe? Mulheres aparecendo com pouca roupa para aumentar a audiência, tipo, atrair homens, jovens homens adultos, sabe? Ou até velhos adultos também. Isso daí, a gente viu isso acontecer aqui no Brasil, sabe? Isso daí fazia parte da programação brasileira também no final dos anos 90. Então a WWF só usava isso também. É uma coisa que eu não acho necessariamente bom, sabe? No sentido seguinte que, honestamente, eu prefiro que o meu programa de luta livre tenha luta livre e o aspecto erótico, sensual, pode representar, sei lá, uma pequena porcentagem devido a, sei lá, a personagens e histórias que isso faça contexto, entendeu? Mas aquela objetificação que rolava ali naquela época, óbvio que pra mim é um negócio que eu acho descabido. Eu penso assim, bom, não precisava tanta, sabe, tanta apelo sexual num programa de luta livre, mas como eu falei aqui, era basicamente como toda a mídia se comportava nessa época, sabe? Toda a forma de entretenimento se comportava assim, toda não, mas né, muitos dos programas que faziam mais sucesso e audiência definitivamente rolava alguma espécie de apelação sexual, sim, né? Enfim, então eles mencionam sobre esse lado, mas eles terminam falando então sobre... e basicamente enquanto isso estava acontecendo, a WWF começou a ganhar a WCW. Eles nem... Acho que eles dão ênfase um pouco da aparição do Mike Tyson. O Mike Tyson aparece para fazer um feat, uma colaboração, né? Mas na realidade também não é como se fosse o Tyson que fez ali acontecer. Eu acho que era uma coisa que era inevitável que a WWF ia começar a superar a WCW, porque a WCW não fez nada de bom durante todos esses anos, só contratou gente e desperdiçou, gastou muito dinheiro, sabe? Enquanto a WWF de fato estava construindo algo para durar e dar certo, mas então eles nem falam muito sobre isso, mas o final desse episódio todo é sobre algo que pra mim é uma das coisas mais assim lamentáveis que aconteceu em toda a gestão da WWF, que é a morte do Owen Hart, né? Basicamente, né, o Owen Hart era um lutador de luta livre, ele é irmão do Bret Hart, irmão mais novo, e quando o Bret foi para a WCW, ele ficou na WWF. Então, o Bret Hart sai da WWF em 1997, em novembro, e o Owen fica. Né? E ele vem a falecer em 1999. Então ele fica só mais um ano e pouco ali, né? Fazendo parte do roster, né? Do elenco da WWF sem o irmão dele. E ele morre numa situação que é um acidente. Basicamente, ele tinha um outro personagem, que é um personagem que ele usou no início da carreira dele, chamado Blue Blazer, que era um personagem de comédia. Ele era uma espécie de super-herói. Então, quando ele estava lutando como Blue Blazer, ele vestia uma máscara, ele vestia uma roupa diferente da dele, e ele era um personagem meio que de comédia, entendeu? E daí, assim, ele fazia uma entrada que era para ser uma espécie de super-herói, que daí ele descia do alto da arena, sabe? Assim, colocava um aparato nele, e ele descia por um cabo de aço e caía no meio do ringue, assim. Era isso que era para acontecer. E nesse dia, num dia que era num show grande, num pay-per-view que se fala, sabe? Um show que os fãs pagaram. Tipo, todo show os fãs pagam pra ir, mas esse, tipo assim, é um show que até o ingresso é mais caro, porque é um show grande, com lutas pelo cinturão, enfim, é um evento duradouro, sabe? Então, basicamente, era isso que estava acontecendo lá nesse show. Então, nesse show daí, dá um errado na descida do Owen, entendeu? Ele cai de uma altura enorme e ele se espatifa no meio do ringue, né? Não tem a gravação exata desse momento, felizmente, né? Senão teria vazado em algum momento. Não tem por quê, porque estava rolando um blackout de energia. Então, basicamente, as únicas pessoas que poderiam ter enxergado ao vivo, na hora que aconteceu, eram os fãs da arena. E dizem que muitos fãs não viram, a maioria dos fãs não entenderam o que aconteceu, porque estava escuro no exato momento que aconteceu aquilo, sabe? Que ele caiu e se espatifou no ringue e, de fato, morreu, sabe? Essa queda foi a razão pela qual esse cara morreu. Então, ele não morreu por causa da luta livre, ele morreu por causa dessa entrada. Então, assim, do ponto de vista legal da parada, a WWF foi inocentada, visto que falaram que o problema foi o mau funcionamento mesmo do aparelho. Então a WWF processou o fabricante do aparato que ele ia usar para fazer a descida. Isso que aconteceu. Mas agora sim, em primeiro lugar, eu vou dizer que o show continuou, né? Teve toda essa polêmica sobre se o show deveria ter continuado ou não. Então o Owen Hart morre e o show continua como se nada tivesse acontecido, visto que os fãs não tinham entendido muito bem, não tinha gravação, sabe? Eles terminaram o show, sabe? Então, assim, de um ponto de vista de negócios, olha só, talvez essa foi a decisão que o Vince achou melhor, e ele ainda defende isso, falando que, tipo, o Bret Hart comentar, eu aposto que se fosse o filho do Vince que tivesse morrido e caído ali no ringue espatifado, o Vince teria limpado ele, tirado ele do ringue e o show teria continuado igual, sabe? Então o Bret Hart diz que pro Vince nada que acontecesse iria fazer ele cancelar um show. E o Vince se defende alegando que até mesmo se ele mesmo tivesse morrido,
né? Ele até fala assim, o Bret Hart gosta de falar que se fosse meu filho espatifado no ringue, eu teria tirado ele com uma espátula e continuado o show. Se fosse eu mesmo espatifado no ringue, eu gostaria que tirasse meu corpo e continuasse o show. Então assim, esse é um pensamento talvez do homem de negócios e tudo mais, mas agora e talvez financeiramente talvez tenha sido melhor, sabe? Talvez cancelar o show, suspender o show, sabe? Devolver o dinheiro dos ingressos ou deixar para as pessoas um direito aí no novo show, sabe? Que seria remarcado, repetido. Talvez isso ia dar gasto, perda de dinheiro e dor de cabeça. Pode ser que teria sido um mau negócio. Mas agora, de um ponto de vista histórico, bem objetivo, eu nem vou apelar para moral, ética, que também eu acho que faz sentido sim, nesse momento a gente falar sobre se é o mais moral, mais ético, mas de um ponto de vista bem objetivo, ninguém fala desse show, entendeu? É como se esse show não tivesse acontecido, além do fato de que o Owen morreu ali naquele dia, entendeu? Ninguém comenta as lutas, ninguém fala sobre nada, literalmente, sabe? Eu assisto luta livre desde 2006, eu já vi as pessoas falando sobre de muitas lutas, sobre de muitos eventos, ninguém fala sobre essas lutas, porque é insignificante, entendeu? Diante do que aconteceu ali, diante daquela tragédia, sabe? E toda a questão psicológica mesmo, ficou mancha de sangue da queda dele ali, sabe? Dá pra ver os lutadores lutando próximos de uma mancha de sangue de alguém que morreu, sabe? É um bagulho assim. Os lutadores não deviam estar querendo fazer aquilo também, sabe? Todo mundo deve se lembrar daquela noite como a noite que o Owen morreu. Ninguém deve se lembrar pela luta que eles fizeram, tá ligado? Então, assim, esse daí pra mim é um dos maiores vacilos de toda a carreira do Vince, né? E eu vou adicionar só pra terminar essa análise, pra mim eu sou mais crítico ainda que a maioria, porque assim, eu era muito fã do Owen Hart mesmo. Então eu acredito piamente que ele estava sendo punido pelo irmão dele, sabe? O Bret Hart mesmo menciona isso, que o Owen foi muito humilhado desde que ele saiu da WWF. E daí o Vince se defende, isso só mostra como o Bret Hart é egocêntrico. Se ele acha que eu ia estar punindo o irmão dele, que tipo assim, o irmão dele não estava na WWF. Então, tipo assim, tu não ia maltratar o cara que tá na tua empresa, afinal tu vai usar ele, né? Tu precisa que ele tenha uma boa imagem, então tu não vai punir ele, fazer ele se expor ao ridículo pra punir um cara que tá lá no outro show, sabe? Isso não faria sentido de ponto de vista de negócio, mas eu acho que esse caso meio que é uma exceção que o Vince estava fazendo isso sim, sabe? Eu realmente acho que assim, ó, o Owen jamais deveria estar lutando como Blue Blazer em 1999. Lembre-se que eu acabei de falar aqui. O que era a luta livre nessa época? Profanidade, violência, obscenidade, as pessoas mostrando o dedo do meio. O Tony Khan era a maior estrela dessa época. O que ele fazia? Ele batia no Vince, entendeu? Eu nem mencionei sobre como que o Vince foi o maior vilão da história da luta livre. Foi como, né, nessa história aproveitaram para transformar ele numa figura de personagem, uma figura que fazia parte do elenco, né? Mas eu só vou concluir então a história do Owen Hart, que basicamente, sabe, eu acho que ele estava sendo punido sim, eu acho que ele devia estar fazendo programas muito melhores, ele devia estar com um personagem muito melhor, ele devia ter tido uma rivalidade contra o Shawn Michaels pelo cinturão mundial, fazia todo sentido considerando o jeito que o irmão dele saiu da empresa, enfim. Eu acho que o Vince estava maltratando, fazendo mau uso do Owen Hart, e de um ponto de vista bem objetivo também, sabe, não é condenar, tipo assim, não é, foi graças à decisão do Vince transformar no Owen, no Blue Blazer, que fez com que o Owen Hart morreu. Mas ele não sabia que ia rolar um acidente. De fato, ele não sabia. Mas não era pra isso sequer estar acontecendo, tá ligado? Se ele não tivesse feito essa péssima decisão de transformar o Owen Hart num super-herói de comédia no meio da Atitude Era e fazer ele descer do alto de uma arena pelo um cabo de aço, o Owen Hart estaria vivo, entendeu? Estaria vivo. Quer o Vince soubesse disso ou não, ele tomou essa decisão e o cara morreu por causa dessa decisão que, na minha opinião, foi tomada por um motivo escroto. Eu não acho que ele estava fazendo isso porque ele achava que ia ser o melhor pro personagem do Owen Hart, que ele achava que ia se transformar no Owen Hart na maior estrela. Ele estava fazendo isso porque era ridículo, entendeu? Era engraçado usar um cara, um veterano, um dos melhores lutadores que ele tinha no roster dele para fazer um papel de idiota, sabe? Então, assim, eu condeno bastante essa escolha do Vince, né? E eu só tenho que mencionar ele enquanto vilão, né, para encerrar esse vídeo, que basicamente um dos grandes responsáveis pelo Austin ter se tornado um dos maiores heróis da história da luta livre foi ele ter um grande vilão para enfrentar, que era o próprio Vince. Foi a partir dessa época que ele se tornou um personagem recorrente, é nessa época que a gente começa a escutar o nome Mr. McMahon e começa a enxergar ele como um egocêntrico, um maníaco, sabe, um cara com um apetite sexual voraz, né? Um cara que se envolve em várias histórias que exploram vários lados ruins da personalidade dele enquanto personagem, né? E daí tem uma parte muito marcante desse episódio, que eu acho que é um bom momento para encerrar esse vídeo aqui, que o cara da entrevista pergunta pro Vince assim, quais são as similaridades entre o Vince McMahon e o Mr. McMahon? E ele fala assim, as minhas similaridades com o personagem que eu interpreto, dele,
Sim. O cara pergunta, e o Vince fala, absolutamente nenhuma, né? E daí é curioso que todas as outras pessoas que foram perguntadas sobre isso, a resposta é quase que unânime, que o Vince e o Mr. McMahon é a mesma coisa, ou quase igual, ou tem pouca diferença, sabe? Quase todo mundo diz isso, né? Tem até um cara que fala assim, o Bruce Pritchard fala assim, o Vince é igual o Mr. McMahon, ele vai te dizer que não, mas ele é assim, tá ligado? Então assim, é bem assim, em primeiro lugar, é bem provável que o Vince está só mentindo, né? Mas se ele não está mentindo, pelo menos ele de fato enxerga as coisas diferentes do que todo o resto das pessoas. Porque ele foi o único que disse que ele e o personagem dele não são a mesma coisa. O resto das pessoas que conheceram ele, trabalharam com ele, dizem que sim, né? O que é muito ruim, porque o personagem dele era uma pessoa horrível, era um dos piores seres humanos a andar na face da Terra, e agora ele está sendo investigado pelas coisas que ele é investigado, apenas confirmaria que aquelas coisas horríveis que a gente escutava da boca dele não eram necessariamente um roteiro, e talvez refletia quem de fato ele era, tá ligado? Quem de fato ele... a forma de fato que ele enxergava as coisas, que ele pensa, que ele vivia aqui. Ele até criou um argumento que ele disse que ele sabia como que era ser um bilionário egocêntrico, porque ele está no mundo dos negócios há muito tempo e ele sabia exatamente como que as pessoas que ele não gosta se comportavam, entendeu? Esse foi o argumento dele. Ele disse, eu sei como agir como se eu fosse dono do mundo, como se eu fosse melhor do que as pessoas por causa do meu dinheiro, porque eu vivo nesse mundo corporativo faz tempo e eu conheço as pessoas que fazem tudo aquilo que eu não gosto, então eu sei exatamente como interpretar aquilo que eu não gostaria de ser. Ele de fato expõe esse argumento, essa linha de raciocínio, sabe? Se é verdade ou não, eu acredito que não, mas pelo menos ele se esforçou para criar uma história para justificar como que ele pode parecer tão vilão, sabe? Como que ele pode falar as coisas que ele falava, agir da maneira que ele agia, e aquilo lá... E é óbvio que um bom ator pode interpretar. Eu não acho impossível, entendeu? Eu acho que bons atores podem interpretar personagens que não tem nada a ver com eles. Só que a gente não tá falando de um bom ator, né? A gente tá falando do Vince. E o único personagem que ele interpretava era de um maníaco, sabe? Um maníaco, assim, doido, com um ego gigantesco, que falava profanidades, sabe? E obscenidades, e abusava da sua posição de poder para tentar, sabe, chantagear sexualmente as suas funcionárias. Isso na frente das câmeras. Por quê? Porque era um personagem, entendeu? Era uma história. E nós sabíamos que na história ele era um vilão e ele deveria ser odiado. E ele era odiado. E ele apanhava bastante. Quem batia nele era o Steve Austin, entendeu? Então por isso que o Austin se tornou uma superestrela. Ele era o vilão que batia no chefe, só que o chefe... Tipo, ele era o herói que batia no chefe, quando o chefe é um tremendo de um maníaco, sabe, narcisista, obsessivo, compulsivo, entendeu? Era uma pessoa desprezível. Então assim... É por isso que justificava o Austin ser dessa maneira, porque todo mundo queria ver o Vince se dar mal, né? Então o ponto é que talvez o Mr. McMahon, personagem na frente das câmeras, e o Vince McMahon sejam a mesma pessoa, né? Mas ainda faltam mais 2 episódios dessa série para eu analisar. E quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. Se tu viu no YouTube, deixa um like, se inscreve no meu canal. Eu estou assistindo através do TikTok. Deixa um like aí também e se torne meu seguidor. Valeu, até o próximo vídeo.